Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, eu, Rosana Machado e Milene. Não vou errar o teu sobrenome, Milene, queridíssima. Mas a gente brinca aqui entre a gente, porque a gente tem um grande prazer de estar aqui sempre com vocês toda segunda-feira, né, com um material novo nesse ano de 2025, que foi assim, passou voando e teve tanto conteúdo bom, né, Milene? É verdade, um bom dia, que tenhamos um dia e um momento iluminado, não é? Porque o nosso objetivo, desde que nós começamos esse nosso trabalho de podcast, trazendo esses temas, sempre foi trazer um conteúdo que faça diferença na vida das pessoas. Nós estamos trabalhando nesse projeto desde julho de 2025. Então, desde lá, nós já tivemos vários encontros com temas que, por pesquisa, por conversas, nós pensamos que poderiam fazer a diferença na vida dos pais, das mães, das famílias como um todo. Porque o assunto coparentalidade, ele às vezes é discutido, mas não com esse nome. Então as pessoas não associam o nome ao que está acontecendo, né? E nós, desde que nos propusemos a fazer esse trabalho, sempre pensamos com muito carinho e muito cuidado que temas poderiam ser trazidos e que pudessem ajudar as pessoas a refletirem sobre as suas relações coparentais, né, Rossana? Eu acho que esse foi o nosso mote até esse momento. A gente sempre procurou, através das nossas redes, com os nossos vídeos, né, com as nossas falas, trazer esse encontro e promover esse movimento. Eu quero aqui hoje contar para vocês e fazer o meu agradecimento especial, porque fui eu, né, a louca aqui. E chegou para Milene num domingo, aquilo palpitando assim dentro de mim, já fazia um tempo, e da minha vontade de fazer algo, né, assim, de estar conversando com vocês, de estar produzindo um material de qualidade, e eu vi na Milene uma pessoa do qual a gente poderia, né, conversar, onde poderia fluir, né, uma, uma uma coisa, uma compatibilidade mesmo, né? De ideias e de formas de passar para você da forma mais clara possível do que é a coparentalidade consciente, né? Escolhemos conjuntamente esse nome, não é? Para que efetivamente a gente desse esse pontapé. Então, o nosso primeiro encontro, lá no dia 7 de julho, foi justamente para fazer essa definição do que é a coparentalidade consciente, né, Milene? Isso. E já tivemos mais de 20 encontros. Então, vocês vejam que falamos sobre coparentalidade consciente, como a Rossana falou, porque nós queríamos situar vocês nesse mundo que nós já tratávamos na mediação familiar, que somos mediadoras, como vocês sabem, não é? E para trazer esse tema de uma forma mais fluida, mais agradável e não só associada a divórcio, a briga, a situações desagradáveis, porque a coparentalidade ela pode ser exercida de forma muito tranquila. Mas como é que isso acontece? Quando as pessoas conseguem se comunicar. E nós A falamos tanto comunicação. sobre isso, não é? Falamos sobre comunicação, falamos lá sobre as emoções, né? Aquelas emoções que muitas vezes são até reprimidas,
mas que são extremamente legítimas. E as pessoas precisam entender que sentir raiva, sentir medo, tudo isso faz parte da própria constituição do sujeito humano, né? A Nós ideia tivemos, sempre foi, né, Milene, de, sim, dentro da coparentalidade, falar da importância para os filhos desses pais, eu digo aqui pai e mãe, né, uhum. continuarem juntos no bem cuidar dos filhos após o divórcio, após a separação. Esse é o intuito, esse é o foco, né? Por isso que lá no dia 21 de julho, nosso tema foi como cuidar juntos, mesmo separados, né? A importância de que é possível isso, tá? Às vezes as pessoas têm crenças, e também foi um tema nosso, né? Do qual não é possível. Então a gente está aqui junto e vocês estão percebendo que hoje aqui a gente está numa retrospectiva Uhum. 2025 para que, né, justamente a gente esteja aqui pensando junto com vocês, essa é a ideia, né? E buscando aí com que vocês, para o próximo ano, consigam participar cada vez mais aqui com a gente. Isso, e ainda nessa linha, trazendo, como a gente trouxe lá, que a importância do cuidar juntos, mesmo separados, também a importância que é para os filhos que os pais e as mães que não convivam com eles entendam que pais não visitam, convivem. E esse foi o nosso tema do dia 28, Aham, aham. trazendo isso de uma forma, não para condenar, não para julgar, mas para fazer pensar. Ah, porque a própria legislação ela traz visitação e hoje já existe um movimento para substituir essa palavra visitação por convivência. E esse foi mais um tema que nós trouxemos, né, Lá no Rossana? dia 4/8, nós até iniciamos uma temática do qual nós retornamos, né, mais adiante, porque ela realmente se tornou um marco aqui de 2025, que é a questão do abandono afetivo, Hum, né, que esteve com a gente, então, no 4/8 e esteve com a gente também lá no dia 6 de outubro, dia 6/10, quando a gente falou sobre a PL 1121, que justamente fala do abandono afetivo, que já se tornou lei, na verdade, tá? Então é algo que houve um avanço legislativo muito rápido. Por quê? Porque é muito importante perceber que mais do que o cuidado no sentido de estar presente, pagando os alimentos, né? Mensalmente, do significado que isso também é, que também tivemos um momento falando sobre isso, né, Milene? Sobre a importância do significado dos alimentos para os filhos, é o hum. significado, obviamente, importante do que? Da companhia, do afeto, do estar junto de forma qualitativa. A gente não está falando aqui de quantidade, mas de qualidade, de se fazer presente efetivamente na vida dos filhos e de como isso já está comprovado cientificamente, não é? Da importância da existência disso e da, pior ainda, da, das consequências da falta da afetividade para os filhos na construção do seu desenvolvimento psíquico emocional, que a gente também falou bastante, né, Milene? Não, isso mesmo, e percebam também a, o quanto esses temas são atuais. Nós trouxemos para vocês temas que muitas vezes estavam ainda no forno sendo discutidos e a gente já trouxe para cá. Lá no dia 29/9, a gente tratou dos alimentos em perspectivas, que ainda era o projeto de lei 2121. Depois, no dia 6, a gente tratou desse abandono afetivo, como a Rossana disse, e o dever de indenizar também com base, aí agora no PL,
1121, né, Rosana, de 2025. Uhum, Então, a gente traz para vocês o quê? Uma informação que vem com o intuito de auxiliá-los. E o nosso intuito, desde o início, desde a nossa conversa lá naquele domingo, que ela me chamou e me apresentou o projeto, e eu acreditei nesse projeto, por isso que nós estamos juntas aqui. Era justamente isso, trazer um material para vocês, não um material superficial, raso, que simplesmente fosse debatido em rodas, como se aquilo fosse uma coisa sem importância. Não, nós queremos trazer para vocês um conteúdo e um material importante para o desenvolvimento de boas relações coparentais. Por isso que também lá no dia 11/8 nós trouxemos o quê? A situação dos filhos quando existem dois lares. Entre uhum. dois lares, os efeitos nos filhos. Aí a gente traz também, vejam que um tema de uma semana estava sempre conectado ao outro. Depois, no dia 25 a gente traz o valor simbólico da pensão alimentícia e o que que os filhos realmente entendem. Então vejam que tudo isso demonstra a nossa preocupação, não simplesmente vir aqui e despejar conteúdo em cima de vocês, mas trazer um conteúdo que venha conectado com aquilo que a gente vem se propondo a fazer e também gere uma reflexão que faça a diferença no dia a dia de vocês como pais e mães. Não é, Rosana? Mais do que, o dia a dia nos demonstra o tema que a gente escolheu lá para o dia 1º de agosto, relações familiares e as telas, não é? Celulares, computadores, né? Tablets. Então, do quanto cada vez mais os estudos demonstram que existe uma grande interferência no desenvolvimento dos filhos, e especialmente na regressão do desenvolvimento cognitivo deles, né? A gente sempre lembra aqui, né, Milene, que a formação cerebral ela se dá de forma completa lá aos 25 anos. Então, justamente essa fase que já é peculiar, vamos dizer aí, da adolescência, início da vida adulta, está permeada pelo uso das telas, não é? E quanto isto é prejudicial. Eu estive essa semana passada no Congresso Internacional de Educação Parental. E o quanto foi falado sobre isso e quanto foi demonstrado isso da involução, na verdade, né? Que deveria evoluir, mas involui significativamente quando existe um número muito alto de horas por dia na frente de telas, porque as telas elas nos dão aquela vibração, né? Aquele hormônio da felicidade, não é? E nos faz permanecer ali na frente. Se enquanto adulto já é difícil deixar de lado, imagina para um cérebro em formação. Então, é muito importante a gente trazer esses temas atuais e em 2026 continuaremos assim, não é, Milene? Isso aí. E vejam bem que o mês de setembro, lá no dia 1º, a gente já falou disso. E foi um mês, que a gente falou de alienação parental, compreender para prevenir, que às vezes a gente faz coisas e age de determinadas maneiras que pode caracterizar uma alienação parental e a gente nem se dá conta. Depois a gente falou lá no dia 15 de setembro também sobre a mediação familiar na resolução dos conflitos coparentais, trazendo para vocês essa forma também possível de resolução dos conflitos, que não é só dentro do judiciário, com processos judiciais que pode se resolver esses conflitos, essas demandas. Lá no dia 22 a gente trouxe as crenças acerca dos papéis parentais.
né? Aquela coisa da mãe sempre ter que cuidar dos filhos e o pai, aquela ideia mais ultrapassada que às Uhum. vezes criam certos movimentos estereotipados desses papéis, não é? Depois, lá no dia 29 a gente já falou, né, dos alimentos em perspectiva. Então, vejam que nós estamos sempre procurando trazer para vocês temas que possam, não apenas fazê-los refletir, mas que possam abrir seus horizontes a pensarem sobre a sua própria conduta. Porque quando um casal se separa, a gente já falou aqui várias vezes que é uma das situações mais difíceis que duas pessoas podem viver. Porque vem uma enxurrada de sentimentos e parece que no momento do rompimento só se lembra das coisas negativas. A gente não pensa nas coisas positivas. Uhum. Sendo que a coisa mais positiva, ou a vivência mais positiva, foi o ser pai e o ser mãe, né? Que isso marca a gente para o resto da vida. Então, todo esse movimento, todo esse trabalho, e nós estamos sempre nos atualizando para embasar esse conhecimento que a gente traz para vocês. Rossana, semana passada, foi no congresso da, do Internacional de Educação isso, Parental. educação parental, obrigada. Nós estivemos no Congresso Internacional de Mediação também, né? Uhum, Estamos verdade. sempre nos atualizando, buscando uma literatura atualizada, buscando informações de qualidade para embasar esse nosso momento aqui com vocês. E me parece que nós estamos conseguindo, É. porque eu quero confessar aqui o imenso prazer que eu tenho em fazer esse trabalho, sabe? Em trazer para vocês. É tão gratificante quando a gente olha ali onde tem as pessoas participando conosco e a gente vê e lê e depois escuta manifestações de pessoas dizendo: Bah, que legal esse trabalho, puxa vida, a gente estava mesmo precisando e tal. Por isso que a gente chama vocês a participarem conosco. Porque Uhum, muitas vezes alguns projetos esvaziam porque as pessoas não conseguem vislumbrar a importância daquilo, daquele trabalho, daquele movimento. Não que isso vá acontecer conosco, mas por isso que nós queremos a participação de vocês. Por isso que uhum. nós queremos que vocês digam o que vocês pensam, não só elogios que também são bons, mas suas críticas também, porque é através da crítica que a gente consegue melhorar ainda mais o nosso trabalho, né, Rosana? Com certeza, com certeza. A gente está aqui para falar para pais e para mães nesse período da coparentalidade, da importância dele, mas também estamos aqui para falar para outros colegas, sejam os mediadores familiares, sejam educadores parentais, sejam psicólogos que trabalham nessa área, né, com famílias. Então, esses temas também conversam com esses profissionais. Mas nós ingressamos em outubro, né, Milene, com com um material muito especial. Porque comemorando aí o mês do Dia da Criança, resolvemos então falar da importância da infância através dos tempos, depois da maternidade através dos tempos e encerrando o mês de outubro com a paternidade através dos tempos. E como foi importante para a gente mesmo recuperar algumas coisas, né? Algumas vivências, algumas situações, perceber das grandes alterações que tivemos nos últimos tempos, a mudança do milênio aí e do quanto isso alterou as convivências familiares, né? E de algumas situações que ainda permanecem, que precisam evoluir, né? Junto com a evolução de outras situações, da evolução científica, por exemplo. Então, a família também tem que se adaptar, evoluir
e principalmente se dar conta cada vez mais que essas outras evoluções interferem na família, mas que somos nós, pais e mães, é que temos a responsabilidade de educar os nossos filhos e de dar amor e limites a eles da forma mais adequada possível, né? E essa evolução também nos diz que não somos super mães, super pais, né? Que tudo resolve, mas que nós fazemos o possível no nosso dia a dia. E que é isso aí. E que nós estamos aqui, né, Milene, continuamente para estar do lado desse pai, dessa mãe e de ajudar, né, nos eventuais aí situações que ocorrem e que vocês podem sim nos chamar e que estaremos aqui à disposição para dentro desse conteúdo da coparentalidade consciente ajudar vocês. O ser pai e o ser mãe, ele modifica ao longo do tempo. Assim como os modelos de família modificaram ao longo do tempo. A gente que faz oficinas de divórcio e parentalidade, esse é um dos temas que a gente aborda. Os tipos de família, né? Família Uhum, recomposta, família monoparental, família canguru, e assim vai, né? São várias. Então, ao longo do tempo, essa mudança, ela acontece porque a vida é dinâmica. E o ser filho também se modifica. Vejam que lá nos primórdios a criança era vista como um mini adulto. E tem uma uhum. observação que eu gostaria de fazer. Nos tempos atuais, me parece que isso pode ser tido como uma reflexão. Será que nós não estamos transformando as nossas crianças em mini adultos de novo? Porque às vezes os pais e as mães, nós pais e nós mães, vemos nos nossos filhos aquelas pessoas super atiladas, super inteligentes, ai, que compreendem tudo e tudo mais. Será que nós estamos deixando eles serem crianças? Ou será que a gente está antecipando etapas na vida deles por acreditar que eles já têm capacidade cognitiva para tanto? E isso pode ser um retorno a algo que a gente vem trabalhando e movimentando ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, para Uhum. modificar, não é? Por isso que esses temas que nós trouxemos no mês de outubro, eles foram tão caros para nós. Porque a gente procurou trazer uma reflexão justamente sobre esses papéis para pensarmos juntos o que estamos fazendo como pai, como mãe e como filhos. Isso é importante que a gente trabalhe. Me fez lembrar aqui, Milene, da lei, né, também atual, sobre o direito de brincar e da parentalidade positiva, né? Muito bem lembrado. Nossa, ter uma lei para que, né, a criança seja estabelecido, que os pais verifiquem, que vejam a importância da infância, especialmente da primeira infância, né? E a gente falou muito também isso também aqui dessa primeira fase da evolução dos filhos. Eu sei que a gente vê os filhos realmente, né? Parece já nascem sabendo, já nascem, né? A gente brinca muito, mas eles precisam do tempo deles. E a gente precisa respeitar esse tempo deles, não é? Hum, E da importância do olho no olho, né? De estar presente nesse olho no olho, da importância de ter essa convivência de qualidade, de pelo menos 30 minutos com os filhos por dia. Olha só que pouquinho, né? Se a gente for pensar, será que uhum. a gente não tem esse tempo para estar com eles, de estar refletindo, realmente conversando sobre o que foi o seu dia, de estar com eles, né? De poder trocar, né? Figurinhas que a gente diz, né? Entre pais e filhos. Então, a legislação também está aí alterando, modificando.
Mas não são só os pais. A gente chamou também a atenção, né, da importância dos avós, né? Os avós na vida dos netos, do quanto eles se transformam muitas vezes num suporte essencial para que pais e mães possam, né, ir à busca do seu trabalho, né, no seu dia a dia, do seu ganha-pão. Então eles se transformam nesse braço afetivo, né? E onde os netos podem estar, né? Mas nós temos também avós, temos que pensar aí, né? Jovens que estão a mil também, né? Uhum. Então, da necessidade de a gente pensar para cada família, e a Milene bem pautou, né, os diferentes tipos de família, do quanto a mudança e verificar o que cada uma cabe para cada uma, né? E da importância dos pais estarem atentos a isso, de não deixarem os seus filhos sozinhos dentro de casa, né? Então, eu sei da importância de trabalhar, então aí também vem o Estado, né, a verificar, a olhar, também tem esse olhar importante de realmente não ter só as leis, né? As leis puras e simples, elas não têm uma efetivação, né, no nosso dia a dia. São as políticas públicas que fazem, que constroem, né, efetivamente na comunidade, nas cidades, nas escolas, nos ambientes familiares, enfim, que trazem a real transformação. E é isso que a gente quer sempre aqui trazer da forma mais atual para vocês aí do outro lado da telinha, né, Milene? Uma rede de apoio, ela é sempre importante, mas não se pode perder de vista que quem educa os filhos são os pais. Porque se esse pai e essa mãe abrem espaço, deixam um vazio no seu lugar de pai e de mãe, inevitavelmente, avós que querem o bem dos seus netos, que querem que se desenvolvam de forma saudável, vão ocupar esse lugar, principalmente na cabeça desses netos. Entende? Ah, mas quem é que te cuida? Quem é que te educa? Ah, é a minha avó e o meu avô, porque eu passo o tempo todo lá na casa deles. Então, não deixem. Eu sempre digo que lugar de pai e lugar de mãe só é ocupado por outra pessoa quando fica vazio. Então, Uhum, não deixe o seu lugar de pai e de mãe vazio. Não deixe esse lugar vazio, porque inevitavelmente vai ser ocupado por outra pessoa. Talvez não seja aquela pessoa que tu gostarias que fosse. Então não deixa vazio, ocupa esse lugar. Porque mais uhum, cedo ou mais tarde vai dar problemas, problemas emocionais principalmente. E não tenha medo, pai, mãe, avó, avô, não tenha medo de dizer não. O não, ele é libertador para quem diz, um pouco sofrido para quem escuta, mas também fundamental para o desenvolvimento emocional daquela pessoa, daquela criança. Criança que não se frustra não saberá enfrentar as situações de frustração quando adultos. Vai achar que pode fazer tudo, que está todo mundo à sua disposição. E o uhum, mundo lá fora não vai ensinar para os nossos filhos de forma tão amorosa as regras sociais como nós dentro da nossa casa. Pensem nisso. A rede é importante, sem dúvida nenhuma. O lugar do pai, o lugar da mãe, a formação do sistema familiar, a rede estendida, tudo isso é importante. Eu tenho que trabalhar, todos nós temos. Ah, mas eu tenho que dar o sustento, todos nós temos. Pense antes de ter filhos, então. uhum. Depois que tem, Ótimo. tem que criar. O afeto não pode ser imposto. Mas o sustento é obrigatório. Pai e mãe não ajudam seus filhos financeiramente, cumprem a responsabilidade do sustento.
cumprem uma coparentalidade consciente. E é por isso que nós trazemos também dentro do nosso podcast outras alternativas para que vocês entendam que não é só o judiciário que funciona para vocês se comunicarem. Nós trouxemos lá no dia 17 a mediação familiar, um olhar sobre a coparentalidade. E Então, olha, é importante a gente abrir esses horizontes. Como é muito, e eu importante devo dizer assim, perceber. ó, que nós tratamos tanto desse assunto dentro das mediações familiares, muito, muito. Muito. E essas Uhum. experiências que nós trazemos aqui para vocês não são simplesmente teóricas, são práticas do trabalho seguido, semanal que a gente faz com Semanal. famílias. Uhum. Então, Uhum. são situações da vida real que podem estar sendo vividas por vocês que nos assistem. Por isso, a nossa preocupação e o nosso cuidado em pensar temas que possam dar base para um desenvolvimento de ser pai, ser mãe, coparentalidade e até da conjugalidade de forma consciente, ampla, flexível em alguns momentos, firme em outros, para que se encontre o ponto de equilíbrio. É esse o nosso maior objetivo, é trazer a vocês e sermos, tanto eu quanto Rossana, figuras que vocês podem procurar através das nossas redes, aqui nos nossos encontros ao vivo, para que consigam vislumbrar algo diferente, vislumbrar uma visão diferente, uma reflexão diferente, um jeito diferente de enxergar as situações que estão vivendo. Acho que é isso, né, Rossana? É isso, né? Então, hoje, nessa retrospectiva 2025, a gente aqui recordou com vocês, né, no que passamos, os pontos que passamos durante todos esses meses juntos, e queremos dizer para vocês que permaneceremos em 2026 com surpresas, né? Muitas, muitas. Com surpresas. Aguardem, a coparentalidade consciente estará, né, sempre aberta. Lembrando que o nosso canal principal é o YouTube, não é o @coparentalidade consciente, mas também estamos no Instagram e ali, através do direct, você também poderá entrar em contato com a gente, tá? Foi um grande prazer, foi um ano maravilhoso, né? Eu sinto como uma missão cumprida no sentido de não final, mas uma missão que ainda vai nos trazer muitas novidades, muitas coisas novas a estar aqui com vocês e ao lado da minha colega, né, Milene, da minha amiga Milene, que essa amizade construída durante todo o ano, né, Milene? E se fortalecendo como fortalecendo o nosso aqui, a nossa parceria para a coparentalidade consciente. Tá? Deixo Isso aqui mesmo. o meu abraço, né, a todos e todas e um feliz Natal e Ano Novo a vocês. Faço minhas as palavras da Rossana. Para mim também foi um prazer imenso estar aqui durante esse ano de 2025, né? Essa amizade que ficou fortalecida com esse nosso projeto, né? E que tenha uma certeza, nós fazemos isso com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação. E é por isso que sempre convidamos vocês a nos auxiliarem, a nos encontrarem nas redes, tanto nas redes da coparentalidade consciente, quanto nas nossas redes, que nós já divulgamos aqui tantas vezes para vocês, não é? Um grande abraço, um Natal iluminado, cheio de harmonia, com tudo de bom
que o ano novo traga muitas coisas boas, muito sucesso para nós todos e que cada vez mais nós consigamos construir junto à nossa família uma relação de paz, tranquilidade e principalmente com uma conjugalidade e uma coparentalidade conscientes. Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. É, tchau, tchau.